O mercado de câmbio no Brasil está extremamente sensível aos movimentos políticos no país. Qualquer ameaça aos planos de ajuste na economia representa forte e imediata alta do dólar em relação ao real. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV, numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com o economista sênior da Tendências Consultoria, Silvio Campos. Como é que você vê o momento atual aqui no Brasil? É um momento de ajustes na nossa economia. Depois de anos de desequilíbrios acumulados que levaram o país a uma situação econômica muito difícil, muito delicada, há uma clara mudança da política macroeconômica nos últimos meses, porém ainda com resultados muito pouco claros em relação à população. Isso é natural que aconteça diante dos problemas que, como eu disse, vieram dos últimos anos e principalmente em meio a um ambiente político muito turbulento e que ainda tende a permanecer dessa forma por mais algum tempo. É claro que nesse contexto é importante, é fundamental que o Brasil permaneça no caminho dos ajustes econômicos, especialmente do ponto de vista fiscal, porque apenas dessa maneira será possível reverter todo esse cenário adverso que ainda prevalece até hoje e também, inclusive, evitar a perda do grau de investimento. Claro que é nesse contexto que o câmbio acaba reagindo fortemente ao noticiário do dia a dia. Qualquer sinal aí de enfraquecimento dos ajustes, de risco, essa mudança de direção da política econômica é automaticamente precificada nos mercados através de um aumento dos prêmios de risco, que é algo que já aconteceu em grande escala ao longo dos últimos meses, já desde o ano passado. Não por acaso que o dólar mudou de patamar nas últimas semanas, em especial com a mudança da meta fiscal, com a agência S&P que colocou o nosso rating em outlook negativo, e isso fez com que o dólar alcançasse esses níveis próximos a 3,50, de modo que, olhando o curto e médio prazo, nós não vemos, dentre as principais variáveis, os principais condicionantes, sinais de reversão desse processo, o que sugere um dólar em patamar elevado por bastante tempo. E os fatores externos? Os fatores externos também são muito importantes, né? Somadas às questões locais envolvendo o risco econômico, o ajuste aos prêmios de risco, há que se considerar também duas questões. Em primeiro lugar, o ajuste da política monetária norte-americana, que afeta o dólar em termos globais, e a expectativa é que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, comece a elevar a taxa de juros ainda nesse ano, possivelmente em dezembro. Será um processo lento, um processo gradual de ajuste, como o próprio Fed tem sinalizado. De qualquer forma, isso tende a, no mínimo, manter o dólar valorizado no mundo todo, eventualmente até com mais alguma pressão de alta. Além disso, há a questão da China, que tem um peso muito importante para moedas de países exportadores de commodities, que é o caso do real, o caso brasileiro. A China está num processo de desaceleração econômica e, além disso, há alguns sinais turbulentos dos mercados na China, na Bolsa, mesmo na taxa de câmbio, com uma mudança cambial que o Banco Central fez por lá nos últimos dias. E, nesse caso, com todo esse cenário confuso ainda da China, com as incertezas sobre o ritmo de crescimento econômico, os preços de commodities também, olhando no horizonte dos próximos meses, não devem se recuperar. Ou seja, por conta desses fatores externos, também nós não visualizamos nenhum alívio na taxa de câmbio aqui no Brasil, pelo menos nesse período. Como você vê a atual dificuldade do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em implantar as medidas de ajuste? As dificuldades são naturais, considerando todo o cenário político turbulento e também o desempenho da economia, que é realmente muito ruim e pior do que se imaginava, pelo menos aí nos meses anteriores. Nós esperamos uma queda do PIB esse ano de 2,3%, isso obviamente com efeitos bem disseminados em toda a economia, com queda da renda, com aumento do desemprego, tudo isso, a inflação muito alta, próxima a 10% nesse ano, e tudo isso pesando fortemente no bolso das famílias, que se acostumaram nos últimos anos a um cenário mais favorável, a um cenário de bem-estar, de crescimento do consumo. De repente, nesse ano, tudo se reverte, o que cria um ambiente muito negativo
e que passa, obviamente, para o quadro político e se reverte numa queda forte de popularidade da presidente. Temos visto até as ameaças mesmo em relação ao próprio prosseguimento do mandato. Então, nesse contexto, claro que o ministro tem uma dificuldade muito grande de implementar a agenda de ajustes na plenitude, da forma como ele gostaria. Até porque essas medidas são contracionistas, ou seja, é um aperto fiscal, um aperto monetário, contenção de crédito, tudo isso, obviamente, no curto prazo piora mais a situação da atividade, mas são necessárias. Quer dizer, sem essas medidas, sem esses ajustes, o Brasil realmente não conseguirá, olhando no horizonte mais de médio prazo, recuperar as condições de crescimento econômico. Mas sabemos, o lado político hoje dificulta bastante a implementação de todas as medidas necessárias e é nesse contexto que os mercados também tem um certo receio de que o ministro não consiga impor toda a sua agenda e, com isso, eventualmente até não siga nessa tarefa em algum momento e desista do trabalho, o que seria realmente muito ruim para o Brasil. Qual a projeção para o Produto Interno Bruto no ano que vem? No ano que vem, nossa expectativa é de uma estabilização do PIB. É claro que é preciso reconhecer que em 2016 o cenário econômico ainda é muito incerto. Há muitas dúvidas sobre a estabilização da atividade ao longo do ano, especialmente considerando o desempenho muito ruim em 2015, a possibilidade de extensão dos problemas, por exemplo, da Operação Lava Jato, que tem afetado, de certa forma, investimentos, o cenário de confiança, que ainda é muito baixo, o cenário que o desemprego ainda deve continuar subindo. Então, tudo isso compõe um quadro de muitas incertezas para o próximo ano. Mas a nossa avaliação, gradativamente a economia tem condições de ao menos buscar uma estabilização, uma acomodação, de modo que nossa expectativa hoje para 2016 é de um ligeiro crescimento de 0,1%, ou seja, praticamente estagnação, mas que representaria, de certa forma, essa estabilização da atividade que nós esperamos. Na sua opinião, Silvio, quais foram os erros que nos levaram a esta crise econômica? Olha, foram vários e em diversos aspectos, né? Quer dizer, o Brasil, na verdade, nos últimos anos, olhando especialmente após a crise, adotou uma série de medidas de estímulo que na época eram justificáveis, mas que nós não soubemos, né? O governo não soube retirá-las no momento onde a economia já havia se recuperado, entre o segundo semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010. Então, o excesso de medidas de estímulo, expansionismo fiscal, monetário, crédito, etc., causou um sobreaquecimento econômico. Consequentemente, isso já é um processo que vinha de um tempo maior, de aumentos de ganhos salariais acima da produtividade. Isso fez com que o Brasil fosse perdendo competitividade e os desequilíbrios foram surgindo. Quer dizer, na verdade, estimulamos muito o lado da demanda e sem dar condições positivas de atendimento dessa demanda via oferta, via produção. Os desequilíbrios vão acontecendo ao longo do tempo, desequilíbrios sejam em aumento de déficit externo, piora das contas públicas e pressão inflacionária. E chega um certo momento onde esses desequilíbrios estouram e requerem um ajuste. Quer dizer, quando o governo teve a possibilidade de reverter esse processo em 2011, 2012, não houve um acordo político capaz de entender que aquele era o caminho, e o que nós fizemos desde então foi uma tentativa de acelerar de novo a economia com novos estímulos. Aí nós vimos as questões fiscais, o crédito do BNDES, o crédito de bancos públicos, as desonerações tributárias para setores específicos. Tudo isso gradativamente foi minando as contas públicas, a credibilidade no governo e na política econômica, e aí coloca-se também a queda de juros arbitrária que foi feita pelo Banco Central lá atrás, em 2012. Tudo isso gerou uma perda grande de credibilidade, de confiança, e dos desequilíbrios todos que estouraram aí ao longo do ano passado e que esse ano estão tendo que ser combatidos com uma política muito mais severa do que teria sido necessário caso os ajustes ocorressem antes. Entre os clientes da Tendências Consultoria, qual o nível, o grau de apreensão com a atual situação econômica do país? O grau de apreensão é muito grande, até porque todas as empresas, obviamente, atuam no mercado interno e dependem de um desempenho econômico bom que os negócios prosperem, planos de investimento e etc. Mas já não é uma situação que chega a ser uma grande surpresa. É claro que o desempenho esse ano é pior, bem pior do que se pensava, mas já havia uma perspectiva desde o ano passado de que 2015 seria um ano de ajustes, um ano de colocar a casa em ordem. E é o que tem acontecido. Claro que os clientes agora têm uma grande dúvida sobre a recuperação. Quando virá essa recuperação e em que ritmo?
E o que nós temos colocado é que o ano que vem deve ser um ano de acomodação e alguma retomada de crescimento nós esperamos apenas em 2017 e 2018, quando a expectativa é que o Brasil volte a crescer por volta de 2% ao ano. Mas, obviamente, um cenário para os próximos anos, diante de todo esse panorama confuso, turbulento, de todas as incertezas, a gente tem que reconhecer que o risco ainda é muito elevado. Silvio Campos, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui na Educascope TV. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigada. Luciene Miranda, para o São Paulo Direct, da Educascope TV.